Olá, me chamo Josias Cândido, sou professor de História e faço parte do Núcleo Regional de Telêmaco Borba. Trabalho atualmente em 3 escolas da rede estadual de ensino. Trabalho na escola Colégio Estadual Luiz Vieira, Colégio Estadual Bela Vista e Colégio Estadual Wolf Clabin. Hoje teremos uma aula com os alunos do 8º ano do ensino fundamental. O tema escolhido para essa aula é Revolução Industrial, certo? Vamos à aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um tema de fundamental importância. Espero que vocês prestem bem atenção, porque no final farei algumas perguntas e espero que vocês respondam. O nosso tema de hoje é Revolução Industrial. Então, assim, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações tecnológicas, sociais e econômicas que começou na Inglaterra no século XVIII. O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX e início do século XX. Produzir mercadorias ficou mais barato e acessível, porém trouxe a desorganização da vida rural e estragos ao meio ambiente. O advento da produção em larga escala mecanizada deu início às transformações dos países da Europa e da América do Norte. Estas nações se transformaram predominantemente industriais e suas populações se concentraram cada vez mais nas cidades. Por isso, a Revolução Industrial é caracterizada como um processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico ou artesanal pelo sistema fabril. Para vocês entenderem um pouquinho, eu vou escrever aqui no quadro uma linha do tempo, como um mapa mental, só para nós entendermos, tá? Prestem atenção. A primeira Revolução Industrial aconteceu em 1760 a 1850. Essas são datas aproximadas. O que foi exatamente a Revolução Industrial? Foi um processo de grandes transformações sociais e econômicas. Então, começou na Inglaterra no século XVIII. Revolução Industrial. Foi o surgimento da mecanização e também de primeiras fábricas. Foi uma época de supremacia da burguesia na ordem econômica. Foi também um êxodo rural e um crescimento urbano assim estrondoso. O pioneirismo na Revolução Industrial foi o inglês. Causas da Revolução Industrial: fortalecimento da burguesia europeia, né? A mecanização das indústrias, barateamento na produção, produção em larga escala, várias pessoas se desenvolvem com a etapa de produção. Quais as consequências? Aumento da população urbana, desigualdade entre países, condições precárias de trabalho e transformações sociais na Inglaterra. Agora, não paramos na primeira Revolução Industrial. Se vamos abordar esse assunto, claro que com o tempo, né, e em outras aulas, nós vamos falar mais sobre esse assunto e mencionar outros momentos. Mas a primeira Revolução Industrial foram meados dos séculos XVIII e século XIX. Mas houve a segunda Revolução Industrial, que aí ocorreu por volta de meados do século XIX. A terceira Revolução Industrial, meados do século XX. E aí
a quarta revolução industrial, início do século XXI, tá? E aí nós vamos falar aí do desenvolvimento da tecnologia, e aí vamos, tá? Então, assim, nós temos a primeira revolução industrial, 1760 a 1850. Aí nós temos a segunda revolução industrial, 1850 a 1900. Então aqui houve o capitalismo financeiro ou monopolista, progresso tecnológico e científico visando inovação contínua. Aí nós vamos para a terceira revolução industrial, e aí nós vamos para os meados de 1950, 1980, 1990, tá? E aí nós vamos falar do desenvolvimento da eletrônica e informática. E a automação das indústrias. Aí vamos falar de novas tecnologias. Mas ainda nós temos a quarta revolução industrial. Vamos achar um espaço aqui, ó. Quarta revolução industrial. Eu diria que é atual. E ela prossegue, né? Aí nós vamos abordar aqui avanço das tecnologias digitais com uma quase completa automação da produção industrial. Agora é tudo tecnológico, tá bem? Quais as consequências da Revolução Industrial? O longo caminho de descobertas e invenções foi uma das formas de distanciar os países entre si no que diz respeito ao poder econômico e político. Afinal, nem todos os países se industrializaram ao mesmo tempo, permanecendo na condição de fornecedores de matérias-primas e produtos agrícolas para países industrializados. Essas diferenças marcam até hoje as nações do mundo, que são classificadas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Uma das maneiras de medir se um país é avançado é avaliar o quanto ele é industrializado. Revolução Industrial no Brasil. Agora está aqui um tópico que nos interessa particularmente, né? Enquanto na Inglaterra, no século XVIII, acontecia a Revolução Industrial, o Brasil ainda era colônia, uma colônia portuguesa, e estava longe do processo de industrialização. Após a independência, houve apenas iniciativas isoladas em instalar indústrias no Brasil, no começo do século XX. Fábricas, principalmente as têxteis, surgiu em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então, a industrialização no Brasil, contudo, só avançou verdadeiramente a partir da década de 1930, durante o governo do Getúlio Vargas. A centralização do poder no Estado Novo criou as condições para que se iniciasse um trabalho de coordenação e planejamento econômico. Getúlio Vargas impôs ênfase na industrialização por substituições de importações. A Segunda Guerra Mundial, 1939 a 45, trouxe uma desaceleração para a industrialização no Brasil, uma vez que interrompeu as exportações de máquinas e equipamentos. Mas mesmo assim, o Brasil, através de acordo com os Estados Unidos, conseguiu fundar a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941 e a Uzi Minas em 1942. Após o conflito, o Estado retornaria suas atividades de investidor e impulsionaria a criação de indústria, como a Petrobras, por exemplo, em 1953. Certo, amigos? Para concluirmos esse assunto, eu quero dizer para vocês que eu abordei esse assunto de uma forma muito resumida, tá? A nossa aula de hoje na verdade, foi uma introdução ao que nós ainda vamos
vamos estudar em outras aulas, tá? Agora, o que nós faremos? O que vamos fazer agora? Agora que vocês têm uma base sobre a Revolução Industrial, eu quero que vocês façam duplas. Vão ler as anotações que nós fizemos sobre esse tema e em seguida vocês vão responder as seguintes questões. Primeira, o que foi a Revolução Industrial? Segunda, quando se iniciou a Revolução Industrial? Terceira, onde se iniciou? Onde começou essa Revolução Industrial? Quarta, quais foram as causas da Revolução Industrial? E 5, quantas revoluções industriais existiram? Só lembrando, pessoal, esse trabalho vai valer nota. Na próxima aula, vamos recapitular esse assunto e eu vou corrigir essa atividade. Tranquilo? Terminamos aqui a nossa aula. Então, até a próxima aula. Até mais!